aqui com muita alegria estamos apresentando o primeiro programa do ISB Talk Show, né? E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que muita gente tem dúvida, uma coisa que muita gente fica sem saber realmente qual é a função dela, né? A gente ia fazer pelo YouTube, mas pensa na benção que foi. A equipe técnica todinha ficou louca aqui, tentando colocar no YouTube ao vivo. Aí a mesa de som deu um pequeno problema, né, Olinto? Aí o Olinto também tentou arrumar. Foi assim. Mas hoje aqui nós vamos bater um bate-papo e vamos tirar as dúvidas da capelania. Na verdade, eu não, né? O Olinto aqui, o subinspetor Olinto, que é apóstolo, também vai estar. Hoje a gente vai falar sobre a importância da capelania, entendeu? É um assunto assim que nós decidimos fazer porque a gente tem visto pessoas assim que não sabem realmente o que é capelania. E hoje, através aqui do subinspetor Olinto, que é capelão geral do Instituto de Escola Cívica Brasileira e da Guarda Nacional Escolar, ele vai estar pegando e falando um pouco da capelania, né? Olinto, eu queria começar já, eu fiz o roteiro aqui, e eu queria fazer algumas perguntas, mas eu queria começar com o seguinte: capelania na formação ética e moral na sociedade. Eu gostaria que você explanasse esse assunto aí, né? E você começasse aí a falar um pouco aí. Comandante, primeiramente, boa noite a todos que estão nos acompanhando, fazendo parte dessa live acerca da capelania. Capelania é um tema que tem trazido algumas dúvidas a algumas pessoas que hoje têm exercido a capelania. As pessoas têm exercido a capelania de uma maneira não orientada e levando as pessoas a atuar de maneira emocional junto às pessoas que necessitam desse apoio, desse amparo, pessoas que estão precisando desse acompanhamento, porque capelania é um acompanhamento. E esse acompanhamento, ele existe em várias áreas de atuação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas áreas, né? Mas queria, com a sua permissão, falar um pouquinho sobre a origem da capelania. Aí é uma coisa importante. Eu particularmente, tenho algumas coisas da capelania, eu fiz curso de capelania e tudo, mas tem algumas coisas da capelania que eu não conheço, que eu não tenho um conhecimento amplo, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, né? Quando que a capelania realmente ela começou? A capelania, meu líder, ela começou no ano de 1700 na França. Em tempos de guerra, né? Havia lá os reinados, aqueles que detinham o governo, o comando, né? E eles, em tempos de guerra, enviavam pessoas para fazer um acompanhamento religioso dentro daquele oratório, aquela parte que trazia o consolo, trazia a paz interior para, em tempos de guerra, as pessoas estarem preparadas para o que ia enfrentar. Mas também os familiares desses que estavam em combate não poderiam deixar de estar sendo acompanhados. Então o rei, né, da França, no ano de 1700, ele cria historicamente esse termo chamado capelania, objetivando isso, né? Então não é um termo moderno, é um termo que existe desde o ano de 1700, século 17. Só para você ver, eu não sabia disso. Aliás, eu nunca tive assim a curiosidade, né, de pegar e fazer essa pesquisa. Isso aí que você está falando é algo que eu tenho certeza que todo mundo que está vendo essa live vai começar a entender mais da capelania através aqui do Olinto. Para quem não sabe, gente, o Olinto não é só capelão geral do ISB, ele também é apóstolo da Igreja Palavra Viva, né? E também
presidente do Ministério Motociclista Aliançado. Todas as vezes eu troco o nome. Todas as vezes eu falo um nome e ele... Não, comandante, não é esse. É esse daqui, esse que é o nome. Acontece. Entendeu? Mas eu quero que todos vocês... A gente vai tentar, se o Olinto assim me permitir, a gente vai tentar aprofundar bastante naquilo que é possível, né? Entendeu? Posso já começar as perguntas? Pode. Entendeu? Eu queria, a primeira pergunta, eu queria saber realmente o apoio espiritual e emocional da capelania. Bom, a questão do apoio espiritual e emocional da capelania na formação ética e moral na sociedade, ela desempenha um papel fundamental, comandante. Um papel na formação ética, um papel na formação moral perante a sociedade, atuando de uma maneira transformadora, né? Trazendo ali um contexto de aspectos importantes, aonde venha trazer entendimento para aquela situação da qual as pessoas estão vivendo, estão passando, né? E hoje a capelania na formação ética, hoje nós temos essa questão espiritual, mas também a questão emocional, que são questões que andam juntas, mas em área de atuação diferente. Os capelões espirituais, em atuação espiritual, melhor dizendo, eles trabalham na questão do suporte. E a questão emocional, ela é trabalhada na questão institucional, que é onde a gente trata a capelania hospitalar, a capelania da justiça, que é a capelania prisional. Nós trabalhamos com capelanias das Forças Armadas, capelania escolar, capelania institucional para trabalhar em empresas. E essas capelanias, ela trabalha na promoção de alguns valores. E na promoção de alguns valores, o que ela faz? Ela promove a compaixão, né? Nós devemos ter a compaixão, não é a dó e nem a piedade, mas a compaixão. É sentir a dor da pessoa, mas não devemos demonstrar isso na nossa expressão facial. Por quê? Porque nós somos a pessoa que está levando a palavra de esperança, né? Essa palavra de esperança, ela traz o quê? Traz o respeito, traz a justiça, traz a dignidade humana, promovendo esses valores nas pessoas que estão recebendo esse tipo de capelania. Trabalhamos a construção de uma sociedade mais justa e solidária, né? E aí, nessa mediação de conflitos, nós desenvolvemos ambientes onde não há tensões, não pode existir tensão. Nós temos que chegar de uma maneira voluntária, mas de uma maneira leve. E essa maneira leve, ela traz à comunidade, né, social esses valores éticos e morais, mas levando no quê? Na mediação de conflitos. Como é que eu vou mediar um conflito diante de uma escola, de uma comunidade, de um presídio, de uma empresa? Como é que é feito essa mediação de conflitos? Através da educação moral. Essa educação ela é desenvolvida através do quê? De questões que nós abordamos, né? Abordamos de maneira onde nós vamos ensinar habilidades que venham trabalhar a questão emocional e social da pessoa, a atuação dela, enquanto um momento crucial da qual ela está passando na formação de decisões. Como exemplo de vida, nós temos os capelões. Eles recebem a formação de capelania pela capelania do Instituto, aonde ele começa a operar na visão e a missão dentro do que o Instituto tem de formação para habilidades junto a essas pessoas que são acompanhadas pela capelania. Então, ela é uma ferramenta poderosa na formação ética e moral. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu sei que nós temos um roteiro aqui que foi feito toda pela produção, mas eu quero fazer uma pergunta para você que ela é um pouco particular. Sim. Deixa eu te perguntar, como é que você vê a capelania do ISB? Você, como capelão geral, como que você vê a atuação da capelania do ISB a partir dessa nova reestruturação que está sendo feita? Hoje a capelania do ISB ela traz uma significância muito grande, comandante. Em que aspecto? Hoje nós operamos na questão da formação, primeiramente, dos capelães.
E a atuação desses capelães junto a unidades terapêuticas, seja de unidades terapêuticas que tratam a questão do consumo de substâncias, seja ela de qualquer natureza, mas que traga ali a dependência. Então nós trabalhamos na capelania, onde nós desenvolvemos esses valores éticos e morais, trazendo o sentido da real readequação da pessoa que passa por esse tratamento junto à sociedade. O IACB hoje ele opera junto a unidades terapêuticas, né? Por questões éticas, nós estamos abertos a conversar sobre todas essas unidades. Caso alguém tenha interesse, nos procure pelos veículos de comunicação do Instituto, e aí nós traremos entendimento de quais áreas e quais instituições nós estamos operando. E também operamos na questão da capelania hospitalar e a capelania escolar. Essa capelania hospitalar e a capelania escolar, ela traz também a questão da formação de valores éticos e morais na formação do indivíduo. A segunda pergunta que eu quero te falar é a promoção de valores. A promoção de valores. Dentro da promoção de valores, o que é desenvolvido para que seja promovido esses valores juntamente às pessoas? Bom, primeiramente, nós temos que entender que as questões éticas e morais perante a sociedade, ela oferece, em primeiro lugar, o apoio espiritual, que é a formação do cognitivo dele em relação ao que a palavra, que é sagrada, determina. Então, digamos assim, como é que eu vou preparar essa pessoa perante uma sociedade? Então eu tenho que desenvolver valores espirituais sobre ela. Por quê? Porque a capelania ela é espiritual. A gente pode trabalhar outros valores na capelania, sim, com certeza. Mas, sobretudo, ela é espiritual. Tanto é espiritual que ela é feita por sacerdotes. E esses sacerdotes, dentro de cada segmento religioso, eles operam dentro da visão e missão do seu instituto, da sua religião. E dentro do IACB, esses valores religiosos traz pensamentos saudáveis, justos, aonde vem sendo atuado os aspectos religiosos, cumprindo o que a palavra de Deus orienta acerca desses valores. Submissão, respeito, hierarquia, disciplina, a formação do cognitivo, fazendo dessa pessoa uma pessoa de bem, ou seja, ela melhora hoje do que ela foi ontem. Ah, tá. Eu queria aproveitar, Olinto, que eu tenho que agradecer às pessoas que estão nos apoiando, né? Sim. Eu queria agradecer aqui a Maria Velônia, que tem nos apoiado em tudo. Ela é subinspetora daqui do Instituto, é uma pessoa assim, que tem se dedicado muito em prol do social, então eu quero fazer esse agradecimento. Eu quero fazer o agradecimento também ao deputado Júlio César, que tem nos proporcionado vários apoios. Fizemos o primeiro fórum, entendeu? E lá no primeiro fórum foi falado em uma parte bem pequena da importância da capelania, né? Enfim, tem o subinspetor Augusto Disney, que foi uma das pessoas que contribuiu para a compra de todo esse equipamento. Né? O subinspetor Augusto, ele está de parabéns, então eu quero fazer questão aqui de estar elogiando ele e também falando sobre ele. Mas vamos lá, vamos para a terceira pergunta, depois eu vou fazendo o resto dos agradecimentos. Na nossa conversa aqui, no nosso bate-papo, vou fazendo os agradecimentos. Mediação de conflitos. Eu queria que você falasse um pouco desse assunto. Na mediação de conflitos, normalmente nós nos deparamos em momentos de tensões. Essa mediação de conflito pode ser, ela tanto numa capelania carcerária, né, como numa capelania hospitalar, escolar, familiar, empresarial, que é institucional. Os conflitos eles sempre vão estar presentes na vida do cidadão, de toda a comunidade. Então os capelões eles atuam como mediadores, trazendo entendimento, ajudando a promover a importância, desenvolver a importância do diálogo, temperar as palavras na direção da outra pessoa, porque normalmente quando as pessoas estão vivendo um conflito, elas são tendenciosas a acreditar na formação do ponto de vista da perspectiva dela.
mas ela não para observar e nem entender o ponto de vista na perspectiva do outro. Então nós levamos as pessoas a respeitar esse ponto de vista na perspectiva do outro. E dessa maneira eles começam a compreender a mútua parte dos envolvidos, né, contribuindo na solução dessas desavenças. Ah, tá. Olindo, eu tenho visto que muitas vezes há um trabalho de capelania dentro dos presídios, mas eu vejo que não é investido muito nesse trabalho. Eu não estou aqui criticando, né, os órgãos de segurança pública, mas eu estou falando assim que a visão de investimento no trabalho da capelania, entendeu? Prisional, né? Eu acho que deveria ser maior. Eu queria saber um pouco do que você acha sobre isso. Nós estamos batendo um papo informal, depois eu vou partir para uma aqui, que eu sei que você entende muito, mas assim, em poucas palavras, 5 minutos para você responder. O que você acha do investimento no capelão prisional? A questão do investimento da capelania prisional, que nós chamamos de a capelania de justiça, ela trabalha especificamente na reabilitação do detento. Essa reabilitação do detento é um investimento, sim. E esse investimento, ele traz a reabilitação dele, oferecendo primeiramente o apoio espiritual, ajudando eles a refletirem sobre as suas ações. O que motivou ele a ter aquela ação que fez com que ele ficasse recluso, preso, detento. E sobre essas ações, buscar a mudança. O que poderia ter sido feito para que isso não acontecesse? Então, a capelania leva ele a essa reflexão, a esse investimento, para que ele seja reabilitado, facilitando a reintegração dele na sociedade. Eu sei. Agora vamos para o item 4. Eu gosto muito dele. Eu sei que você também é professor, como eu também sou. A apóstola Flávia, né, a subinspetora Flávia, também a comandante Elane também é professora, né? Então a gente gosta muito desse assunto. Educação moral. A capelania na educação moral, na formação ética perante a sociedade. Isso faz uma diferença muito grande, comandante, porque as nossas crianças hoje, elas são depositadas na escola como uma mercadoria. Os pais passam pouco tempo, num período de 24 horas, com os seus filhos, né? A maior parte do tempo das crianças, elas são vividas dentro de uma sociedade educacional, né? É onde a gente chama da educação moral, o que ele recebe na escola. Então a capelania, muitas das vezes, envolve atividades educacionais, sim. E de que maneira nós abordamos essas questões éticas e morais na unidade educacional? Desenvolvendo atividades desportivas, trazendo eles para a importância da saúde, incluindo em programas de prevenção em relação à tratativa, né? Hoje se comete muito bullying, e esses bullying podem gerar sequelas no amanhã, no ser adulto, né? E são sentimentos guardados, reprimidos, que foi praticado quando menor e que na fase adulta a pessoa vem sofrer com isso. Então essa iniciativa dessa capelania de educação moral perante uma sociedade, ela ensina os alunos, o menor, a desenvolver habilidades sociais no controle das suas emoções. Então, alunos menos ansiosos, alunos mais respeitosos, alunos que venham a ter maior entendimento de o que representa o outro na sua vida, desde o professor, o pai, a mãe, um irmão mais velho, uma pessoa que tem responsabilidades com ele. E aí a capelania, nessa educação moral, ela é crucial. Ela é muito importante na formação desse cidadão, trazendo a consciência e a responsabilidade. Eu não sei se você teve conhecimento ou ficou sabendo que um dos nossos inspetores, entendeu? Ele foi separar uma briga de alunos, né? Mulheres, né?
e ele recebeu uma facada no rosto, entendeu? Que é o subinspetor N5 Rocha, que é capelão. Ele foi separar e tudo, e uma jovem de 14 anos pegou e com a faca deu um corte no rosto dele, quase levando ele a óbito, porque poderia ter pego numa veia e tudo. Não sei se você ficou sabendo disso. E é uma das coisas assim que eu tenho conversado muito, até no fórum, né, Educação com Segurança, nós falamos alguma coisa, né, referente à psicologia e tudo, e assistência social. Eu queria saber da sua opinião particular, eu sei que não está no roteiro, mas está dentro do assunto, educação moral, né? O que você acha, qual a contribuição de um capelão dando palestras, falando sobre família, sobre Deus e tudo, entendeu? Dentro de uma escola. Qual é a sua visão? Inspirar mudanças positivas nessa comunidade escolar. E para inspirar essas mudanças positivas na comunidade escolar, a capelania escolar, ela tem que operar sempre na defensiva, não subestimando o risco, o perigo, a iminência do que de repente está o porvir. Então nós temos que trabalhar como instrutores, sempre na defensiva, e levando a pessoa a entender que subestimar uma situação, problema, diante da mediação de um conflito escolar, você precisa levar em consideração que a maneira como vai lidar com esse desafio vai fazer toda a diferença. Então, nós precisamos gerar sim, inspirar sim essas mudanças nessa comunidade de maneira positiva, levando todas as escolas a entender a importância do trabalho de capelania na formação do intelecto do indivíduo, não subestimando nenhum cenário de mediação. Nós temos que estar sempre prontos para todo tipo de cenário como mediadores. Sim. Agora, eu queria o quinto item, né, que eu acho muito interessante, exemplo de vida. Vamos aqui ver aqui o que o nosso capelão aqui vai falar. Exemplo de vida, eu costumo falar nos ensinos bíblicos, né? É importante colocar isso, porque às vezes as pessoas falam algo que é para ser seguido, que é para ser vivido, mas não vive o que fala, né? E o exemplo de vida passa a ser uma grande mentira. As pessoas dão declarações de algo que tem que ser feito, mas não faz. E tratando-se de capelania, todas as áreas da capelania são observadas pelo paciente que recebe a capelania, a conduta. A ação, ela diz muito mais que as palavras. A postura de um capelão, enquanto exemplo de vida, ela faz toda a diferença no atendimento, toda a diferença no acompanhamento. Um capelão que transmite segurança, um capelão que transmite conhecimento, um capelão que transmite paz. Esse capelão, ele alcança muito mais vidas do que aquele capelão que vai ali só dar um sorriso para a pessoa. Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas ela quer só um abraço, quer só um sorriso. Mas ela quer só um abraço, só um sorriso, mas, sobretudo, entender o processo que ela está passando ali. Vou dar como exemplo um processo de uma capelania hospitalar, que é a mais comum. As pessoas que passaram por um trauma estão ali sendo acompanhadas num leito de UTI, totalmente desmotivada, entristecida, abatida pela situação e muitas das vezes sem força para poder combater o sentimento que ela está tendo ali naquele leito de UTI, que é um sentimento de desesperança. Então a importância da capelania como exemplo de vida é você mostrar para a pessoa com atitudes, né? Se necessário for, use palavras, mas a sua atitude, a sua postura, a sua alegria, o seu ânimo, né? Dar ânimo, dar alegria,
o seu bom ânimo, levar isso como uma coisa positiva na restauração do cognitivo do doente, da pessoa que está enferma. Jamais a gente pode chegar para eles e olhar com cara que as pessoas estão morrendo. Não. Você chega alegre, leva o ânimo, leva a paz, leva algo que venha trazer a motivação, deslocar aquela cabeça, aquele cenário triste, pesado do ambiente de UTI, para um ambiente reflexivo da importância da pessoa fora da UTI. Leva isso para a pessoa, mostra para a pessoa que ela é importante. E tem muitas outras pessoas que estão aguardando ela fora daquele espaço de UTI. E aí você, uma palavra motivacional, um sorriso, uma descontração no momento que você leva a pessoa a tirar o foco da doença, tirar o foco do problema, tirar o foco da restauração da saúde, mas levando ela a acreditar que existe vida além daquele espaço. E ela é importante fora daquele espaço. Eu sei. Muitas vezes as pessoas não entendem. Você que está vendo aqui essa live aqui, minha e do subinspetor Olinto, capelão geral do ISB, ele falou alguns assuntos aqui, se você pegar e analisar, você vai ver que são assuntos que até eu mesmo não sabia. E o bom dessa live, Olinto, é porque você está trazendo um esclarecimento, você está dando uma luz, eu vou até arriscar assim, uma luz no final do tempo. Eu não sei se você que está assistindo essa live, você está entendeu, o real trabalho da capelania. Uma das coisas que eu preciso falar, eu não posso deixar de falar, né, para a gente concluir esse primeiro assunto, é que a capelania do ISB, para quem não sabe, ela é ligada à Apostólica Global Network. Claro que o meu inglês não é tão bom, fica nos Estados Unidos, em Atlanta. Então, a capelania daqui, ela é uma capelania internacional com uma fundamentação, né, realmente, que como é que eu posso dizer assim, uma estrutura, né, real, que ensina realmente o que é a capelania e é aplicado. Mas eu queria que nesse primeiro assunto você fizesse a conclusão. Eu quero aparecer menos e quero que você dê mais uma luz nesse primeiro assunto, uma conclusão aí. Comandante, a capelania, ela é hoje uma ferramenta que tem um poder muito grande de transformação. Transformação nos valores éticos, transformação nos valores morais, readequação do indivíduo à sociedade, preparação do indivíduo para momentos em sociedade, oferecendo um apoio espiritual, oferecendo e desenvolvendo valores positivos junto à sua área de atuação, mediando conflitos em lares destruídos, em ambientes de trabalho hostis, mediando conflitos em ambientes carcerários, mediando conflitos em ambientes não só escolares, mas hospitalares. Então a capelania, ela traz de uma maneira conclusiva que nós trabalhamos questões universais. A capelania tem que estar pronta. É o pronto diante de toda uma demanda. E essa demanda, capelania, ela não pode ser seletiva. Ela tem que estar pronta para todas as demandas. Tudo que vier, que necessitar da formação, da reconstrução, do caráter, da dignidade e de valores éticos e morais, a capelania, como conclusão, eu diria para o senhor que nós temos que estar prontos para esse combate, para essa batalha. Olinto, eu estava sabendo que a capelania, para 2025, ela está preparando um curso, né? Onde vocês querem formar mais capelães, né? E realmente com uma formação
até de um nível técnico mais alto. Mais atuante, mais Entendeu? Operacional. Ah, É uma capelania então, mais operacional. Então aqui, ó, você aí, ó, se prepara, porque 2025 vai ter um curso de capelão, é igual o subinspetor Olinto está falando, né? Mais operacional. Então eu fico imaginando como que vai ser essa operacionalidade da capelania. Mas vamos para o segundo assunto, entendeu? Para o segundo ponto, tá? Relevância da capelania em diversas áreas da sociedade. Gostaria que você fizesse primeiro a introdução sobre isso. Comandante, a capelania ela tem a responsabilidade de atuar como um suporte essencial em momentos de crise. Mas de que maneira? Promovendo valores na contribuição para o bem-estar de uma maneira coletiva. Nós temos que explorar algumas áreas dessa capelania em áreas de sociedade. Nós temos que explorar a área da saúde, que é a capelania hospitalar. Nós temos que explorar a área da educação, que é a capelania escolar. Nós temos que explorar a área da justiça, que é a capelania prisional. Nós temos que explorar a área das Forças Armadas, que é a capelania que oferece suporte aos militares e às suas famílias, ajudando a enfrentar os conflitos e desafios do serviço militar. Nós temos que desenvolver a habilidade da capelania comunitária, a capelania que alcança as comunidades. Então nós precisamos trabalhar com programas sociais que venham abordar questões acerca da pobreza, da violência, a exclusão social e também a questão da assistência corporativa, onde nós vamos oferecer suporte às pessoas desempregadas, encaminhando elas a empresas, com parcerias junto aos empresários que hoje, por exemplo, são donos de redes de mercado, empresas que são responsáveis pelo ingresso de primeiro emprego. E aí nós vamos trabalhar com a capelania, onde nós vamos inserir essa pessoa no ambiente corporativo. Então, a capelania ela tem que necessariamente trabalhar essas relevâncias nessas áreas da sociedade. Eu sei. Olinto, deixa eu lhe falar uma coisa. O terceiro assunto, né? Porque o nosso tempo, ele é o primeira live nossa, né? Só que a gente vai ter outra live que eu faço questão de a gente aprofundar mais, né? Eu não sei se você notou que a nossa equipe desligou até o ventilador ali. Entendeu? Mas eles fizeram isso proposital, que foi para matar a gente de calor, que a gente com essa roupa preta, né? Mas tudo bem. Vamos falar em poucas palavras, resumidamente, devido ao tempo, né? Como a capelania pode impactar vidas na sociedade? Eu queria que você falasse disso. É muito extenso, por isso que eu quero que a gente faça uma outra live, a segunda parte. Maravilha. Entendeu? Comandante, a capelania pode impactar vidas na sociedade de várias formas. A gente pode trabalhar o apoio emocional e espiritual, é uma forma. A promoção de valores positivos, promovendo valores em relação à empatia, ao respeito, ao senso justo, né? Encorajando pessoas a adotarem princípios em suas vidas diárias, ajudando a construir valores morais e cívicos, onde as pessoas passam a se tornar pessoas de bem. A questão da educação moral e ética, né? A capelania também desenvolvendo programas educativos, a mediação de conflitos, como nós já tratamos anteriormente, mas agora trazendo a questão da importância do diálogo entre partes envolvidas nessa mediação de conflitos. É importante a gente gerar na pessoa o entendimento que o que ela está no seu momento de tensão ou emocionalmente mexida, o que ela está falando, a pessoa que está sendo receptiva, ela não pode estar no seu mesmo estado emocional. Então, a capelania na mediação de conflito, ela traz esse entendimento para que a gente possa atuar
de maneira a trazer um entendimento e uma reabilitação entre as partes envolvidas, o fortalecimento da comunidade. A comunidade ela tem um papel muito importante nessa iniciativa, atendendo à necessidade, sobretudo, das pessoas mais vulneráveis, né? Nós precisamos mobilizar recursos, pessoas, para ajudar nesse fortalecimento de apoio às comunidades. Através do quê? Primeiro nós temos que arregimentar o contingente. E ali nós desenvolvemos nesse pessoal o quê? Algumas habilidades, proporcionando a esses capelães o quê? Conhecimento, que vai trazer um crescimento pessoal, um crescimento espiritual, incentivando a refletir sobre essas vidas. E de maneira conclusiva a pergunta do senhor, eu acrescentaria que o IACB hoje tem uma capelania potencial de impactar vidas de maneira profunda, oferecendo suporte não somente oficial, mas os valores positivos, facilitando esse processo de reconciliação. Mas a nossa preocupação da educação moral com atitudes, ela vai ser mais refinada. Eu afirmo que para você hoje atuar como capelão no IACB, você vai precisar, né, a pessoa que for fazer parte desse curso e atuar de maneira operacional, vai precisar ter uma vida digna dentro do seu lar, primeiramente, que é o seu ponto de partida, como exemplo em atitudes, para que possa alcançar outras pessoas. E aí a gente começa trabalhando na capelania familiar. É onde a gente trabalha os valores familiares para que essas pessoas possam sair e ser exemplo aonde quer que elas estejam. Tá. Queria te agradecer, deixar aqui o registro, entendeu? E dizer assim que eu gostaria mesmo que você viesse outra vez para a gente estar fazendo a segunda parte, falando da capelania. Eu vou ver se eu convido o pastor Newton do UFP, né, da Igreja Universal, que faz um trabalho de capelania maravilhoso aqui no Distrito Federal, no Goiás e no entorno. Então, pastor Newton, quero dizer para o senhor, vou estar convidando o senhor se prepara, que vai estar aqui, vai estar 2 homens aqui que entendem sobre o assunto de capelania, que é o quê? O subinspetor Olinto, que é o comandante, né, e capelão geral do IACB, e o senhor. Eu vou estar aguardando vocês aqui. Você que está vendo essa live, entendeu? A primeira live, né? Nós tivemos alguns problemas técnicos, né, que ia ser no YouTube, mas é complicado. Vou falar uma coisa para vocês, não é fácil não. O nosso técnico aqui, o Adrian, ele quebrou a cabeça, entendeu? Mas é porque realmente não é fácil, entendeu? Mas toda a equipe aqui, eu faço questão de pegar e falar. Toda a equipe aqui, a apóstola Flávia, a apóstola Ilane, Thaísa, Adrian, a equipe que se prontificou, Wesley, entendeu? Se prontificou a estar fazendo, é porque o nosso equipamento, agora que nós estamos começando, entendeu? A entrar nesse assunto, né? Ninguém queria que eu falasse não, mas ao vivo a gente tem que falar e tem que agradecer, tá? Então, eu fico muito satisfeito. Deus deu uma equipe abençoada mesmo. Pedi a ajuda deles, eu não entendia nada. Falei com o Olinto pegou imediatamente, pegou e falou, não, comandante, vou estar aqui, só pode ficar tranquilo que eu vou estar fazendo. Agora eu vou te falar uma coisa, eu não sabia que você entendia tanto de capelania, porque você nunca pegou e conversou, aquela coisa toda. Comandante, a questão do conhecimento, ele é relativo. Por que relativo? Não o conhecimento ele não é medido pelo quantitativo, mas pela necessidade. Então, aquilo que você ama fazer, você se dedica. Eu amo ser capelão.
capelão hoje a capelania, ela não tem essa palavra na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, mas ela traz um fundamento de vários princípios que fundamentam o cuidado espiritual. E para você ter um cuidado espiritual, tratando-se de vidas e entendendo que essas vidas pertencem a Deus, de acordo com 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4, nós precisamos cuidar dessas vidas de maneira voluntária. E o Senhor Jesus fala para a gente fazer isso sem torpe ganância, sem domínio próprio, mas de bom ânimo, com coração em paz, um coração tranquilo. E como a gente tem que estar pronto a enfrentar adversidades em diversos segmentos, nós então temos que nos especializar em todos os segmentos que hoje a capelania opera. E aí esse conhecimento a gente vai adquirindo na prática, em campo. A teoria é boa, comando, mas o campo, ele sobressai. Então, cada um no seu campo, cada um na sua operação. Veja os nossos meninos lá nos campos, lá batalhando, comendo lama, dormindo na água, passando frio, para receber um treinamento forte e resistente para oferecer a segurança. Mas o que seria desses combatentes se não fosse a capelania? Para trazer entendimento da importância deles na sociedade. Então nós estamos aqui para servir no que for necessário. Amém. Amém. Gente, eu não sei se vocês gostaram desse primeiro programa. Para mim, eu estou satisfeito, né? Porque eu tive, assim, o prazer de ouvir aqui o subinspetor Olinto, que é um homem que tem me ensinado muito, né? E eu fico com muita gratidão no coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Presta bem atenção. Todas as segunda-feira, às 15 horas, tem um programa no Instagram, né, que vai ter direto, ela já faz direto, eu quero até que você acompanhe também, que é a hora nona, né? Eu não sei se é a nona hora ou é a hora nona, né? Mas eu acho que é a hora nona. Nona hora. É nona hora, é isso. É porque eu sempre troco. Ela fala com a apóstola Elaine Neves, entendeu? Ela tem a certeza. Ela tem uma palavra ali edificadora e tudo. É uma integrante do ISB. Ela agora, no momento, ela está com outras atividades, mas ela é uma integrante. E nós vamos ter, olha bem, presta atenção nessa programação que vai ser a apóstola Flávia, entendeu? E a apóstola Elane, a GN Mulher, entendeu? E depois vai ter outras convidadas e tudo, só que não vai ser no ISB Talk Show, vai ser na AGN Mulher. Então vocês vão ver esse programa, vão trazer assim mulheres assim com muito conhecimento, que tem a agregar muito, né? E uma outra coisa que eu queria falar para você, entendeu? As eleições municipais, Olinto, elas estão chegando. Eu não poderia deixar de falar. A minha equipe fala assim, não fala, mas eu não posso deixar de falar, entendeu? Apesar que o assunto é de capelania, mas a capelania é isso também, é o que o Olinto estava falando, que é o quê? É promoção de valores positivos, educação moral e ética. Então, eu quero que você compreenda que você agora, nas eleições municipais, você tem que pegar e escolher o candidato certo. Eu não estou aqui dando, como é que fala? Cartaz, não, ênfase, né, para a política, mas a gente precisa se preocupar. E a função do capelão também, se eu estiver errado, você pode me falar, mas é ele também mostrar que as escolhas que as pessoas fazem, elas podem trazer benefício, mas também podem trazer prejuízo, entendeu? Eu sei que a minha equipe, depois que acabar, que eles vão querer cortar meu pescoço, vão querer me matar, mas eu precisava falar. Nosso país está passando por uma transformação e é muito importante a capelania, ela está ajudando nessa transformação,
porque, querendo ou não, é também uma transformação espiritual. E eu gostaria, Olinto, de te pedir aqui, é um pedido que você expressasse nesse final de tempo que nós temos aqui, expressasse a sua visão sobre a influência da capelania na política, porque lá dentro do Congresso Nacional há capelães lá fazendo culto, ministrando na vida das pessoas, visitando gabinetes e tudo. Então eu gostaria que você falasse um pouco disso. Gente, me perdoa, mas eu tinha que falar sobre isso. Comandante, necessariamente eu vejo importância, por necessidade, da capelania sim, na política. Ela se torna fundamental porque na política os nossos representantes eles precisam operar de uma maneira que venha trazer o consolo diante de uma comunidade que necessita de consolo. Os nossos representantes políticos, eles de uma maneira indireta, não denominativa por nome capelão, mas eles oferecem o cuidado, sim, espiritual, eles oferecem o ministério presente, que está em Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30, onde Jesus convida os cansados e sobrecarregados a encontrarem descanso em Jesus Cristo. E muitas das vezes os nossos representantes políticos, por representar uma sociedade da qual ele foi eleito, eles são pessoas que são buscadas, procuradas para receber esse amparo, esse consolo. Então, eles de uma forma indireta, eles atuam como capelães. E esse conselho que a capelania oferece para os nossos representantes políticos, ele traz uma formação entendedora da importância de Deus como a bússola, como a referência na vida dele para atuar diante de uma comunidade junto à sociedade. Então, se a capelania ela atua, opera junto aos representantes na política, nós temos representantes mais voltados para as questões sociais, mais voltados para as questões familiares, mais voltado para a necessidade que nós chamamos de dignidade junto a uma comunidade carente, que você leva a dignidade a esses pequeninos que estão soltos, largados em comunidades que não têm nenhum suporte, seja na alimentação, seja na saúde, seja numa oração, num acolhimento, num amparo, e tudo isso ele adquire isso através da capelania. Então a importância da capelania na política, ela existe, ela é uma realidade. É uma coisa que eu tive observando, e eu tive assim, pegando e vendo a participação de alguns capelães, né, na política. Por exemplo, Donald Trump, no primeiro governo dele, antes dele fazer qualquer coisa, havia lá um pastor, capelão, que ele começava com uma oração, qualquer reunião. Então, eu vejo, e eu demorei a compreender isso, que realmente o papel do capelão na política é importante. Porque você há de convir, né? E eu quero que você que está vendo aí, veja muitas vezes que essas pessoas eles precisam de uma orientação espiritual, entendeu? Apesar de serem políticos com experiência, mas eles necessitam de uma orientação espiritual para algumas decisões até que eles vão tomar. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nos próximos assuntos, eu quero que vocês prestem a minha atenção. Eu, o Olinto e alguns convidados, a gente vai trazer alguns pontos importantes e polêmicos aonde a capelania
pode agir e deve agir. Atuação. Entendeu? A atuação dela. Eu faço questão. Gente, tudo aqui é ao vivo. Nada aqui é programado e tudo. Nós temos o roteiro aqui, mas tudo aqui já é coisa que a gente já tinha conhecimento. Olinto, nós preparamos aqui, mas ele deixou bem claro o que estava sendo passado aqui. E eu quero dizer para vocês, entendeu? A importância. Nós temos que ter essa consciência. A capelania não é qualquer setor. Ela não é qualquer pessoa que pode ser um capelão. A pessoa ela tem um conhecimento, né, Olinto? Ela tem que ter uma preparação. E tem que ter uma formação também. Às vezes a gente vê algumas pessoas, né, e eu não estou aqui levantando bandeira de crítica, mas às vezes a gente vê algumas pessoas que se dizem capelão e quando vai se ver não entende nada de capelania. Ele fez ali um curso rápido porque queria fazer e quando chega na hora dele passar o conhecimento, ele se atrapalha, entendeu? Isso eu vi várias e várias pessoas e não estou aqui para criticar quem não tem um amplo conhecimento. Mas nós temos que fazer esse comentário. É polêmico. Eu sei que depois algumas pessoas vão me criticar. Pô, mas como é que o comandante fala um negócio desse? É porque nós chegamos num ponto, as pessoas precisam, elas necessitam de pessoas que tenham preparação. Entendeu? E eu quero falar uma coisa para você que está vendo essa live aqui da capelania. Eu quero dizer uma coisa para você. Não estamos aqui para dizer que nós somos melhores do que ninguém, que nós sabemos mais do que ninguém. Mas realmente, para ser um capelão, igual eu vejo lá nos Estados Unidos, eles levam essa função, que é uma profissão lá para eles, muito a sério. Lá nos Estados Unidos é levado muito a sério o capelão. O capelão tem uma autoridade assim, que eu lendo, vendo alguns vídeos, vendo alguns podcasts de lá, e falando, documentário, falando sobre o capelão, isso é uma coisa assim que eu fiquei de cara. Eu vou falar assim, de cara. E uma coisa, na Segunda Guerra, o capelão, ele ia com a Bíblia, é até engraçado, né? Ele ia com a Bíblia, ia lá, a bomba comendo, e ele lá acompanhando o batalhão, entendeu? E ele lá, na hora que tinha qualquer situação que precisava ali atender alguma pessoa que estava sofrendo por causa de algum ferimento, o capelão, ele pegava independente da situação que estava, ele pegava e agia. E é uma função, muitas vezes, ou uma profissão que não é valorizada. Não é valorizada. Mas, Olinto, nós temos ainda 5 minutos e eu gostaria que você encerrasse com as suas palavras. Porque creio eu, e eu tenho a plena certeza que através desse conhecimento que você tem, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês não sabem do currículo do subinspetor Olinto, não. Eu não vou mandar ele falar aqui, né, porque fica uma coisa assim, mas vocês não têm ideia do currículo desse homem aqui. Vocês não têm. Para mim é uma honra trabalhar contigo. É uma honra ser seu comandante, entendeu? Vocês não sabem o conhecimento que ele aqui, com esse jeitinho dele aqui, né? De vez em quando ele faz uma cara feia, né? Para assustar os outros, mas vocês não têm ideia do currículo e conhecimento que o subinspetor Olinto, que na verdade é um apóstolo, ele tem, entendeu? Mas vocês vão ter muita surpresa em 2025. Mas temos ali 3 minutos e eu gostaria que você fizesse
as suas palavras finais, né, para essa primeira live aqui. Comandante, 3 palavras. Eu resumiria em 3 palavras tudo que nós colocamos aqui. Para que haja atitudes, para que o testemunho seja comportamental, é necessário 3 ações. Primeiramente, crer. Se você crê em tudo que Jesus ensinou, se você crê na Bíblia Sagrada, se você crê em tudo que Jesus tem levado como instrução, conhecimento, para que hoje sejamos melhores do que fomos ontem, você então deve permanecer nesse ensino. Por quê? Porque se você crer e permanecer, você conhece a sabedoria que é dada por Deus, que está em Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 4. Jesus disse em João capítulo 8, no versos 31, quando ele tinha acabado de orientar, né, exortar, e em alguns momentos admoestar os judeus acerca daquele pecado da mulher que cometeu o adultério, lá em João 8, ele pegou com muita sabedoria, não acusou ninguém, nem acusou aquela mulher adúltera, mas levou as pessoas a refletirem, para que elas entendessem que não são melhores. E Jesus falou para eles: se vocês continuar obedecendo tudo que eu tenho ensinado, e se mantiver na palavra, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quando ele disse em João capítulo 8, versos 31, que era necessário crermos primeiro e mantermos firmes na palavra dele, e no versos 32 ele conclui dizendo que estaríamos livres, libertos. A palavra de Deus é o ponto inicial, é a nossa bússola, é o nosso manual de vida, para que todas as capelanias possam ser exercidas com atitude. O seu exemplo como cristão faz toda a diferença. É isso, comandante. Obrigado. Deus abençoe. Gente, uma boa noite, que Deus abençoe vocês. E vamos orar para a próxima live. Amém. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Boa noite. Boa noite.